R$ 10.000. Como eu faria uma carteira de fundos imobiliários com esse valor? Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que eu faria se eu estivesse começando hoje e se tivesse R$ 10.000 para investir em fundos imobiliários, para construir uma fonte de renda passiva segura, diversificada e caindo todos os meses na minha conta. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Matheus Lima, eu sou especialista de fundos imobiliários aqui no TwoFiz. Na minha carteira, eu priorizo sempre o investimento em fundos de qualidade que pagam renda passiva mensal e crescente, mas com um detalhe muito importante, sem perder a segurança. Já aproveita para se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem vídeos novos para te ensinar mais sobre o mercado de fundos imobiliários. E como você, também pode ser um investidor com segurança e estratégia. E sem enrolação, porque eu sei que você gosta das coisas mais direto ao ponto. Eu vou te apresentar o que eu faria com os meus primeiros R$ 10.000 no mercado de fundos imobiliários. Já te adianto que não tem nada de muito diferente do que eu faço com a minha carteira hoje, que já tem um valor consideravelmente muito maior. A lógica de estruturação da carteira é praticamente a mesma. O meu foco principal no mercado de fundos imobiliários é prezar pela diversificação estratégica. E o que eu quero dizer com isso? Uma diversificação que te expõe aos mais diferentes segmentos e às mais diferentes condições macroeconômicas. O investidor inteligente de fundos imobiliários sabe estruturar sua carteira para aproveitar os diferentes ciclos econômicos e momentos de mercados, sem perder a segurança. Uma carteira diversificada te protege de qualquer cenário. Mas tem um porém, diversificar é diferente de você pulverizar a carteira. Você precisa tomar cuidado com a quantidade de fundos que você investe, em especial considerando um valor de investimento pequeno. Independente de você ter os 10 mil para investir de uma vez só, ou chegar nos 10 mil através de aportes constantemente menores, uma carteira de R$ 10.000 ainda é uma carteira pequena. Então não dá para você entupir essa carteira com 15, 20 ou até 25 fundos imobiliários, porque você vai estar pulverizando. Você vai ter uma exposição tão pequena a cada fundo imobiliário que mesmo que ele performe bem, seu retorno vai ser proporcionalmente bem pequeno. Com a carteira maior, você até pode se dar ao luxo de ter 15, 20 ou 25 fundos imobiliários, mas no começo você precisa se contentar com a quantidade um pouco menor sim. Eu diria que para esse valor de R$ 10.000, uma quantidade razoável de fundos em uma carteira seria de 5 a 8. É o suficiente para você iniciar uma diversificação e não chega ao nível de pulverizar o seu patrimônio. Conforme essa carteira for crescendo, você pode ir adicionando novos fundos até chegar na quantidade de 10 a 12 e quem sabe um dia aos 15 fundos imobiliários. Mais do que isso, já passa a ser uma discutível pulverização, independente do valor total investido. Mas claro, vai depender de carteira para carteira. Mas vamos nos manter na proposta inicial do vídeo. R$ 10.000 de 5 a 8 fundos imobiliários. Como eu faria essa divisão? Eu acredito que existem 5 segmentos principais na Bolsa de Valores quando falamos de fundos imobiliários. E obviamente, para ter um bom nível de diversificação, você precisa estar exposto a esses 5 segmentos. São eles: lajes corporativas, que são os prédios comerciais, shoppings, galpões logísticos, renda urbana e papéis. Vamos começar pelos fundos de papel. Desses R$ 10.000, eu investiria exatos R$ 3.000 nesse segmento e diversificaria em 2 fundos diferentes. Pegaria ali o que eu julgasse ser os fundos de papéis com maior qualidade e com o preço mais atrativo do momento. Eu dividiria esses R$ 3.000 neles. A minha carteira estaria então alocada 30% em fundos de papel, que são fundos com foco mais de curto prazo, para proteger contra a correção monetária. A tese principal dos fundos de papel é te proteger e te devolver a inflação já no curto prazo. Ao contrário dos fundos de tijolo, cujos imóveis podem se valorizar com o passar do tempo e cobrir a inflação, os fundos de papel já te devolvem essa inflação no curto prazo, porque eles têm seus retornos atrelados às dívidas imobiliárias, que são corrigidos com base na inflação ou então com base na Selic. Esses indexadores econômicos, inflação, Selic, CDI, estão de certa forma todos correlacionados. Então você tem uma proteção contra a inflação no curto prazo e também uma performance de acordo com a elevação da taxa Selic. Neste exato momento, o contexto econômico do Brasil é de queda da Selic, o que prejudica um pouco os fundos de papel, ao invés de beneficiar. Mas eles continuam sendo essenciais para a diversificação da sua carteira para a proteção. Lembre-se, sempre que eu te falei no começo do vídeo, a diversificação é uma ferramenta para que o investidor inteligente aproveite todos os ciclos e momentos de mercado. Nesse ciclo atual, os papéis não estão sendo tão favorecidos, mas você tem a oportunidade agora de comprar esses fundos mais baratos. E quando o ciclo se inverter, você vai se beneficiar por já ter se posicionado desde já.
O investidor inteligente, ele diversifica, ele não fica pulando de galho em galho. Então, por isso, eu teria 30% da minha carteira alocada em fundos de papel e dividida entre esses dois fundos. O próximo segmento é o de lajes corporativas ou prédios comerciais. E aqui eu investiria exatos R$1.000, ou seja, 10% da minha carteira total. Esse é um segmento que sofreu bastante durante a pandemia com a ascensão do home office, mas que está se recuperando fortemente e que tem a sua perenidade comprovada no médio e longo prazo. Essa é a base de uma carteira de fundos imobiliários com foco no longo prazo. Os ativos e os segmentos que você investe precisam ser perenes. Eles precisam sim ter passado pela prova do tempo. Idealmente, quando falamos em diversificação da carteira, não é o desejado ter um único fundo imobiliário de cada segmento. Você viu que dentro do segmento de papéis eu teria 2 fundos imobiliários. Essa diversificação interna em cada segmento também é muito importante, talvez até mais importante do que a diversificação entre os próprios segmentos. Mas como a gente está falando de uma carteira ainda pequena, com o número de fundos ainda reduzido, entre 5 a 8, não dá para a gente ter 2 fundos desse segmento, senão a gente acabaria pulverizando as coisas. Então, dentro desse exemplo, eu manteria 10% da minha carteira alocada em um único fundo do segmento de lajes corporativas. Conforme a carteira for crescendo, chegando aos 20, 30, 50 mil reais, eu já te adianto que o ideal é que você comece a adicionar mais fundos de cada segmento. Mesmo que com os 10% de lajes corporativas se mantenha, você pode ter um segundo ou até mesmo um terceiro fundo para dividir esses próprios 10%. E aí vai o conselho que eu posso te passar. Antes de você chegar nesse nível de maturidade da sua carteira, é para dar prioridade aos fundos que já são internamente bastante diversificados. O que eu quero dizer com isso? Fundos que possuem vários imóveis, alugados para vários inquilinos em várias regiões do Brasil. Um fundo imobiliário que tem participação em 15 lajes corporativas é um fundo muito mais diversificado e seguro internamente do que um fundo que só tem um prédio comercial. Esse fundo monoimóvel que a gente fala, se o inquilino largar esse imóvel do fundo, a receita pode até ir a zero. O fundo tem 15, não. O fundo que tem 15, ele ainda vai receber aluguéis de outros 14. Então, nesse estágio inicial da sua carteira, que você vai ter, por exemplo, somente um fundo de lajes corporativas, o ideal é que você priorize esses fundos mais diversificados e que também tenham qualidade. Essa exata mesma lógica se aplica para os próximos segmentos da minha carteira ideal. Galpões logísticos e renda urbana, eu colocaria 15%, equivalente a R$ 1.500 em cada um desses segmentos. Esses aqui são 2 segmentos muito bem posicionados para o ciclo econômico atual. Os galpões logísticos se beneficiaram muito com a pandemia, por conta das vendas online e o e-commerce, de uma forma geral, cresceu bastante. As empresas, então, a cada dia que passa, estão precisando mais e mais de galpões logísticos para estabelecerem seus centros de distribuição e atenderem às demandas das vendas online. Os fundos de renda urbana e de varejo também estão numa crescente interessante, porque eles são muito beneficiados pela queda da Selic. Desde que a pandemia estourou, se a Selic subiu para mais de 2 dígitos, o que prejudicou, de certa forma, esses tipos de fundos imobiliários. Mas agora está caindo, e em projeções de continuar assim até o final de 2024. Além de estarem relacionados ao varejo essencial, ou seja, mercados, e isso sempre vai ser uma demanda muito grande. E uma regra básica de mercado: os juros caem, o varejo sobe. Então esses 2 segmentos tendem a se beneficiar muito nos próximos anos. Eu teria aqui com R$ 10.000 um fundo de cada. E o quinto segmento que falta dos principais que eu comentei com vocês é justamente o segmento de shopping centers. Eu colocaria R$ 2.000 na minha carteira, o que é equivalente a 20% em um fundo imobiliário de shopping. Esse é um segmento que, assim como as lajes corporativas, sofreu bastante durante o período da pandemia, mas que está se recuperando e, inclusive, já apresenta resultados superiores ao período pré-pandemia. Então também tem projeções fantásticas para os próximos anos. Eu sou obrigado a te alertar que 20% do seu patrimônio em um único fundo imobiliário não é algo muito recomendado, mas eu vou ter que dar uma alternativa para resolver essa questão. Se você somar todas as porcentagens que a gente comentou nesse vídeo até agora, temos 30% em papéis, 10% em lajes corporativas, 15% em renda urbana, 15% em galpões logísticos e 20% em shoppings. Você vai perceber que totaliza 90%. Ou seja, ainda faltam 10%. Eu sempre gosto de separar uma porcentagem pequena da minha carteira, algo entre 1% e 10%, para investir com um pouco mais de liberdade, para poder me arriscar um pouco mais. Essa é uma estratégia baseada num conceito desenvolvido pelo Nassim Taleb, que ele chama de estratégia barbell. Basicamente, divide a carteira dele em 2 polos opostos. Um de 90% que é investido em ativos de alta segurança e com foco em preservar o capital. E o outro 10% que é investido com um pouco mais de risco e com foco de ter uma maior rentabilidade.
Então, eu sempre gosto de separar esses 10% para investir em fundos imobiliários alternativos. Aqueles fundos que não fazem parte dos principais segmentos e que normalmente não têm uma qualidade tão grande e naturalmente são um pouco mais arriscados, mas que também têm um grande potencial de retorno. Eu gosto de dizer que esses são os 10% dos investimentos alternativos. Você pode usar esses 10%, que no nosso exemplo aqui seria R$1.000, para investir em fundos de fundos, ou FIAGs, os fundos de investimento em agronegócio, ou talvez em um fundo imobiliário com a tese mais diferenciada. Talvez você queira se expor a um segmento novo que lançou. É sempre prudente você fazer isso com uma porcentagem menor do seu capital, justamente para controlar o risco. Se o investimento der certo, ótimo, você ganha dinheiro. E se não der, você não perde muito, porque você ainda tem os outros 90% garantindo ali o seu almoço. Então, na nossa carteira hipotética, teríamos o seguinte: 2 fundos de papel, um fundo de lajes corporativas, um fundo de galpões logísticos, um fundo de renda urbana, um fundo de shoppings e 2 fundos alternativos. Como esses 10% são, por definição, investimentos mais arriscados, eu acho mais do que prudente que você divida esses 10% em 2 fundos diferentes. E aí, nós teríamos uma carteira com 8 fundos imobiliários. E aqui está a alternativa que eu te falei. Você pode mexer esses 10% dos fundos alternativos. Se você não quiser ter esses fundos, por exemplo, você pode adicionar um fundo a mais de shopping e um fundo a mais de outro segmento que você goste mais, como exemplo, os galpões logísticos. Ou então, você pode ter um desses fundos alternativos e adicionar um segundo fundo imobiliário do segmento de shopping centers. Essas alterações e adaptações podem ser feitas livremente, desde que você mantenha a base dos 5 principais segmentos: papéis, lajes, logísticas, shopping e renda urbana. O restante pode ser adaptado. E, inclusive, as porcentagens também podem ser alteradas. Se você quiser ter 20% ao invés de 30% de papéis, pode ser feito. Se você quiser ter 5% em fundos alternativos ao invés de 10%, também pode ser feito. A carteira é sua. A minha carteira atual segue nessa mesma lógica. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a estruturar a sua carteira de fundos imobiliários. Então, deixa sua curtida aqui embaixo e se inscreve no canal, ativando o sininho para ser notificado, porque toda semana tem vídeo novo para te ajudar a construir uma renda passiva sólida, segura, através dos fundos imobiliários de maior qualidade no mercado. Um forte abraço, turma, e muita renda passiva para vocês!